Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas das maiores ameaças que o planeta enfrenta: a inatividade física e as mudanças climáticas. Por muito tempo, a gente viu esses dois problemas como coisas totalmente separadas, sabe? Cada um na sua caixinha. Mas e se elas estiverem, na verdade, muito mais conectadas do que se imagina? Para começar, eu lanço uma pergunta. O que um engarrafamento e uma onda de calor têm em comum? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas a resposta mostra uma ligação surpreendente que pode ser a chave para resolver os dois problemas de uma vez só. Pensa assim, de um lado está a crise de inatividade física, que afeta a saúde de bilhões de pessoas. Do outro, a crise do clima, que desestabiliza o nosso planeta com eventos cada vez mais extremos. As soluções que a gente tentou até hoje, tratando cada uma de forma isolada, simplesmente não deram conta. Faltava ver a figura completa. E é aqui que a história começa a mudar. Esses não são só problemas que acontecem ao mesmo tempo. Na verdade, eles são duas faces da mesma moeda e estão profundamente entrelaçados. E para ajudar a gente a entender essa relação, que é bem complexa, foi criado um modelo conceitual de atividade física e mudanças climáticas, que a gente pode chamar de PAC. É uma ferramenta visual, um mapa, para clarear como uma crise acaba alimentando a outra. E aqui está ele. O que esse diagrama mostra, e de um jeito genial, é um ciclo de retroalimentação. Pensa nisso como um ciclo vicioso, ou, quem sabe, um ciclo virtuoso, dependendo de como a gente age. Vamos dar uma olhada em cada lado desse ciclo. Primeiro, vamos focar nessas setas laranjas. Elas mostram como as mudanças climáticas prejudicam a nossa capacidade de se movimentar. Ondas de calor, muita poluição no ar, enchentes, tudo isso torna o ambiente lá fora perigoso ou até inacessível e acaba forçando todo mundo a ficar mais parado. Agora, o ponto da virada, o ponto crucial, está aqui, nas setas verdes. Elas mostram o caminho oposto, o caminho positivo. Investir em atividade física, principalmente no que a gente chama de transporte ativo, como caminhada e bicicleta, pode diminuir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. Quer dizer, cada pedalada vira um pequeno golpe contra a crise climática. Ok, então a conexão ficou clara, né? A grande questão agora é, tá, e como agir? É isso que a gente vai ver agora, passando do problema para o que pode ser a solução. E a boa notícia é que não precisa começar do zero. Já existe um guia, um manual global com estratégias que já foram testadas, chamado 8 investimentos que funcionam para atividade física. E o mais legal é que essas estratégias trazem de brinde benefícios enormes para o clima. Vamos ver 3 exemplos-chave que estão aqui nessa tabela. O investimento em transporte ativo, que é incentivar a caminhada e bicicleta para usar menos combustível fóssil. O design urbano ativo, que é repensar as cidades para ter mais espaço verde e facilitar essa locomoção. E, claro, os programas comunitários, que engajam os moradores num estilo de vida mais ativo e também no cuidado com o meio ambiente. No fim das contas, a tática para uma coisa serve perfeitamente para outra. E os resultados? Bom, eles podem ser transformadores. Menos dependência dos carros, menos emissões de gases, mais áreas verdes para refrescar cidades, um ar mais puro para respirar e comunidades mais fortes e preparadas. É o famoso ganha-ganha, né? Bom para as pessoas, bom para o planeta. Mas é claro, colocar tudo isso em prática não é tão simples. A gente precisa olhar com atenção para os desafios e principalmente para as desigualdades que podem aparecer nesse caminho. Presta atenção nesse número: 3,6 bilhões. Essa é a quantidade de pessoas que já vivem em áreas que são extremamente vulneráveis aos piores impactos das mudanças climáticas. Esse número, por si só, já prepara o terreno para uma discussão muito séria sobre justiça e equidade. E o ponto-chave aqui é o seguinte: as populações que mais sofrem com o clima são, muitas vezes, as que têm menos recursos para se proteger e, ao mesmo tempo, menos chances de serem fisicamente ativas. É como se elas tivessem que carregar um peso duplo. E olha que interessante, até as políticas com a melhor das intenções podem ter efeitos que ninguém esperava. O objetivo de criar cidades mais verdes, com mais parques e ciclovias é ótimo, só que como a gente vê aqui, existe o risco da gentrificação. O bairro melhora, o preço de tudo sobe e os moradores mais antigos acabam sendo expulsos para lugares com menos infraestrutura. Por isso, o planejamento tem que ser muito cuidadoso e, acima de tudo, ouvir a comunidade. E essa citação nos leva a uma ideia muito poderosa. O conhecimento de povos originários, como o do povo Maori, oferece lições valiosas sobre como viver em harmonia com o ambiente. É um contraponto muito importante para aquele planejamento que às vezes vem só de cima para baixo, sem ouvir ninguém. Então, qual é o caminho a seguir? A gente entra agora na parte final dessa nossa conversa, com foco numa visão mais inspiradora, centrada em soluções que vêm da comunidade e na esperança de um futuro que seja ao mesmo tempo mais saudável e mais verde. Um exemplo perfeito disso é o conceito de Malta Aranga.
Essa é uma palavra do povo Maori de Aotearoa, a Nova Zelândia, que significa sabedoria e conhecimento ancestral. E esse conhecimento já está sendo usado em programas de atividade física por lá para fortalecer a comunidade contra os efeitos do clima e promover a sustentabilidade. É o passado guiando o futuro. A ação que vem da própria comunidade parece ser a chave. Olha só este exemplo incrível do Quênia. Jovens do povo Turkana começaram uma campanha para plantar milhares de árvores. O resultado? O governo local gostou tanto da ideia que agora se comprometeu a plantar 1.200.000 árvores por ano. Isso mostra como uma iniciativa local pode gerar uma mudança gigantesca tanto para a saúde das pessoas quanto para o meio ambiente. E para a gente fechar, fica esta reflexão. E se cada passo que a gente desse, cada pedalada, cada movimento não fosse só bom para a nossa saúde, mas também um passo em direção a um planeta mais saudável? Repensar o nosso movimento do dia a dia como um ato poderoso, talvez seja esse o começo da grande transformação.